RW Brasil. Self, autoconhecimento e expansão da consciência. Com Marcelo Fernandes e Mário Xavier. Muito bem, estamos iniciando o nosso programa de hoje e é um programa inicial, programa de apresentação. Estamos aqui com o Mário Xavier e nós vamos conhecer o lado Mirava do Mário Xavier. Também. É uma proposta interessante para o rádio e para o rádio web aqui na nossa RW Brasil. Eu acho que uma boa proposta, né, Mário, era a gente contar para as pessoas qual é a proposta desse programa aqui, do que nós vamos falar nele. Exatamente. Né? Porque o selfie parece ser o que as pessoas possam entender, mas não o que a gente está propondo aqui. Né? O que nós vamos fazer aqui? Isso. Bom, em primeiro lugar, minha saudação a todos, o nosso Namastê. E estou muito contente de estar aqui com o Marcelo, estreando esse novo programa, nessa nova proposta de rádio, web, adequada à nossa contemporaneidade. Nós escolhemos esse nome Selfie para valorizar a importância de nós falarmos sobre o eu de uma forma mais ampla, um eu superior, o eu interior, inspirado no self-knowledge, autoconhecimento, self-realization, a autorrealização, e trazendo isso para o cotidiano das pessoas. Bom dizer aqui que eu mesmo aprendi um pouco, aliás, isso aqui vai ser um aprendizado geral, né? Mas na proposta inicial do programa, eu havia proposto ao Mário que o programa fosse chamado esotérico. E aí começou o programa, né? O Mário explicando que a palavra esotérico já não quer mais dizer o que a gente achava que era há uns 10, 15 anos atrás. Né? A gente tem uma proposta nesse programa justamente de desmistificar, trazer para um público mais amplo e numa linguagem mais corriqueira, mais simples, mais acessível, alguns temas que no passado mais remoto foram até considerados esotéricos, para uns poucos, para uns iniciados, como um conhecimento secreto. Nós entendemos que em pleno século XXI, né, após todo o dinamismo, o progresso e também o caos do século XX, nós já dominamos, conhecemos uma série de informações que precisam chegar às pessoas para melhorar a qualidade de vida, para melhorar o bem-estar e para promover duas coisas que são também a slogan ou assinatura do nosso programa, que são o autoconhecimento e a expansão da consciência. Né? Ou seja, a gente tem ensino, programa na mídia, revistas, publicações, atividades voltadas para praticamente todas as áreas do comportamento humano. Mas não damos a devida ênfase ainda ao nosso interior, ao nosso subjetivo, naquilo que ele pode nos revelar de mais amplo. É um clichê, por exemplo, que nós exploramos apenas 10% da nossa capacidade mental. E os outros 90%? Certamente a ciência, a psicologia, a medicina já avançaram em muitas áreas, a neurociência, mas há todo ainda uma autoinvestigação, um autoconhecimento que pode ser promovido, reforçado e visando o quê? A expansão da consciência. Nós temos exemplos cotidianos de vários atos e atitudes inconscientes e de como isso provoca males, desequilíbrio, horror até no nosso cotidiano, em termos globais. Então, assim, o antídoto para a inconsciência é a consciência. Se há algo que deve ser fomentado no ser humano, é a consciência. A gente diria, até amparado na física quântica, que não há limite para a expansão da consciência. Então, e isso é um movimento que sempre houve, eternamente, mas que nos dias de hoje se tornou mais essencial e muito aqui na nossa sociedade ocidental, muito centrada no exterior, na ciência, no material, naquilo dito objetivo. Então a gente está aqui para parar um pouco essa velocidade e permitir ao nosso público interagir, conversar, no sentido de conversar com ele mesmo, conversar com a gente,
e aproveitar esses instantes para promover autoconhecimento e expansão da consciência. Agora, o Mário, essa questão da consciência e da inconsciência, durante muito tempo, principalmente nos anos 60, 70, muita gente acabou falando que a inconsciência era também uma coisa benéfica. Ah, né? sim, sim, sim. E aí vem um pouco do uso das drogas Sei. E essas outras experiências Sim, que sim. se fizeram. Né? Não, é muito interessante isso. Eu ontem ainda relia uma análise do Osho, lá dos anos 1970, onde ele dizia de que a mente humana ela é basicamente dual e funciona por opostos. Há uma razão e há ausência de razão, há o racional e há o irracional. Essa dialética tu também encontra na natureza. Há um dia e a noite, há o doce e o salgado, o quente e o frio. Isso aí os taoístas, né, os chineses, enunciaram isso como duas polaridades, yin e yang. Então toda a vida no nosso planeta, né, nessa Terra, ela apresenta esse aspecto dual e contraditório ou complementar, né? A questão da desarmonia se estabelece quando tu vive apenas um polo, né, e desconsidera o outro. Quando tu enaltece só a razão, tentando esquecer que há a falta de razão, o irracional. Então, assim, o que houve nos anos 70, de certo modo, foi que, como uma resposta a uma sociedade industrial muito automatizada, né, que escravizou, embotou o homem e a mulher, até as crianças no tempo da Revolução Industrial, como uma resposta a uma sociedade muito mecanizada, materialista, automatizada e muito baseada na razão, no lógico, na produção, né, houve uma reação de recuperar sentidos, sensibilidade, instintos, e aí o movimento hippie, parte das experiências com algumas substâncias alteradoras de consciência também tiveram lugar e foram responsáveis por muita coisa legal e alguns danos também, né? Mas, por exemplo, houve toda uma efervescência, essa abertura dos sentidos, né? O que o Huxley falou, chamou de as portas. O Hare trazia essa discussão, né? Sim. Os intelectuais da época, né, como Aldous Huxley, né, Herbert Marcuse, né? Então, e outras filosofias orientais também, outras filosofias de inspiração oriental, motivaram a contracultura dos anos 70, que valorizava o quê? Uma volta à terra, né? A produção orgânica, que hoje se fala de novo. Aliás, o termo hoje, talvez os jovens não entendam isso, não é? Contra a cultura, né? Era contra o estabelecido, né? Contra o padrão vigente. E não exatamente a cultura como a gente hoje tradicionalmente chama, né? Era contra o status quo, contra o establishment, né? Contra o padrão estabelecido, que havia se tornado excessivamente sufocante dos valores. Dizer que houve quase que um renascimento. Hoje estão vingando. Hoje tu liga um programa e tu vê que agricultura orgânica, novas formas de design, o repensar das cidades, o repensar dos métodos de educação, começou a ser praticado, está se voltando a atenção agora de novo, 40 anos depois, né? Então assim, esse balanço... Mas tu considera isso, esse salto, é um salto para trás, é um salto para frente, Nós estamos retornando aos orgânicos e tal, tentando buscar lá uma alface plantada no quintal da casa, como a vovó fazia. Dá a impressão de que isso é um hábito que nós estamos buscando lá atrás. Eu diria Mas que há alguma coisa de novo nisso? Não se trata simplesmente da gente voltar a um futuro que integra
aspectos sábios do passado, oferece no presente novas alternativas, né? Então veja só, como estava dizendo, vamos pegar o exemplo da agricultura. Primeiro as pessoas tiravam o leite da vaca que conheciam ali perto, sabia o pasto que ela ingeria, ela não tinha nenhuma toxicidade, tomavam aquele leite, a água era de um poço artesiano que não tinha contaminação. Por químicos, né? Aliás, dia desses eu ouvi uma piadinha assim. Filho, você sabe de onde é que vem o leite? Eu disse, sei, mãe. Do Tetra Pak, né? Sim. Da caixinha. Quase não se sabe mais que o leite vem da vaca. Então, nesse tempo, que eles usavam, a relação com o meio ambiente era muito mais próxima, mais autêntica, os ciclos eram mais naturais. Quando o sol ia embora, as pessoas, né, paravam o trabalho, faziam atividades mais tranquilas, dormiam mais cedo, acordavam mais cedo, não tinham estresse, nervosismo, colesterol, esse tipo de... assim como não eram ameaçados trânsito, barulho, uma série de pressões, né, de um ambiente urbano artificial. Então, assim, nós não podemos regredir ao estado anterior. Nós não podemos transformar as cidades num passe mágica. Mas, na cidade e nos campos, nós podemos praticar, sintetizar um novo modelo de vida que integra a sabedoria do passado, conhecimento contemporâneo da ciência, mas de uma maneira equilibrada, onde não haja excesso de racionalismo, onde os aspectos humanos instintivos, sensoriais, afetivos, transcendentais sejam incorporados. Então não se quer um homem, uma mulher, uma criança assim um assado, um molde, um padrão. Acho que nós vivemos nesse século XXI, nesse começo do século XXI, um momento de criar uma nova mentalidade, um novo modo de vida, que é uma síntese nova. Bom, nós vamos ter mais blocos no programa. Tá? O Selfie é como todo programa de rádio e de televisão, que nós vamos ter etapas aqui. São 4 blocos. Nós já estamos chegando ao final deste primeiro, mas o Mário trouxe como proposta aqui que nos intervalos, ou no próprio programa em si, isso aí adiante a gente pode até incluir no próprio programa, algumas músicas que têm a ver com o nosso clima aqui, né, Mário? Isso. Nós vamos buscar a cada programa inserir algumas faixas de álbuns, compositores, especialmente instrumentais e nativos, né, brasileiros. Aberto também a música mundial, internacional, de outros países, mas especialmente valorizando os nossos talentos. Os que estão mais perto de nós, né? Para esse primeiro programa eu trouxe um músico que eu conheci há poucas semanas, Sim. jovem, em Xanxerê, no oeste catarinense. Então Fernando Tourinho Ferronato. Sim. CD lançado chamado Entre Sonhos. É música instrumental. Música instrumental. Então nos próximos intervalos aqui nós vamos ouvir. Qual é o nome dele? Fernando Tourinho Ferronato. Ferronato. Nascido em Xanxerê. Bom, no intervalo nós vamos ouvir um pedaço da arte do Fernando. Para vocês terem uma ideia do clima desse programa aqui, o Mário hoje me trouxe de presente, vou revelar isso aqui, né? Um incenso. Me diga o que você me disse aqui, Mário, quando chegou. Eu expliquei ao Marcelo que esse incenso, chamado Spiritual Guide, é um aroma de incenso muito tradicional, que eu conheço há pelo menos 2 décadas, e é fabricada por uma indústria indiana chamada Padmini, com um padrão de exportação. Eles exportam isso para diversos países. E então, um dos presentes simbólicos que eu trouxe ao Marcelo foi esse incenso para ele usufruir durante o programa e depois do programa.
inspirando a energia que a gente também quer trabalhar aqui, que é da transcendência, do autoconhecimento, da expansão da consciência. Legal. Vamos curtir este incenso aqui, né? Isso, E Spiritual Guide. Depois do próximo bloco, nós vamos falar do chá também, né? O Mário hoje veio... O chai em chai, né? Tá aqui, ó. Daqui a pouco nós vamos falar dele também, que é possível ser comprado, adquirido aqui. Tá? Aqui. E não é merchandising, hein? Pelo menos Não é. ainda não, né? Não é. Tá bom? Vamos então para o primeiro bloco, um pequeno intervalo, a música do Fernando, música instrumental, e nós de volta aqui com o Selfie pela RW Brasil. Você está acompanhando pela RWB. Self, autoconhecimento e expansão da consciência. Com Marcelo Fernandes e Mário Xavier. Você está acompanhando pela RWB. Self, autoconhecimento e expansão da consciência. Com Marcelo Fernandes e Mário Xavier. Muito bem, estamos de volta com o nosso selfie de inauguração, né, Mário? Isso, estreia. Comecei o programa falando que nós iríamos conhecer um pouco do Mário Xavier e Nirava. Isso, né? isso, Porque isso. eu acho que o grande público em Santa Catarina, no sul do Brasil, conhece o Mário como jornalista que é voltado para os cases, a economia, né? Enfim, mas o Mário é um grande especialista também nessas coisas aqui, como está ensejando hoje, a gente fala no selfie, né? Isso, claro. E você tem um nome de batismo, né? Mas explique isso para o que é o Nirava? Bom, eu ao nascer em 1956, dia 2 de maio, meus pais me deram o nome de Mário Xavier, né? E um sobrenome, Antunes de Oliveira. Em 1980, quando eu comecei a assinar meu primeiro grande trabalho jornalístico, o meu editor sugeriu que eu adotasse a assinatura profissional Mário Xavier, mais curta, sintética, 2 nomes. E esse nome se tornou meu nome de guerra, a minha assinatura, né? Só que desde os 15 anos... Você tem um sobrenome no meio, né? Mário Xavier Antunes de Oliveira. Antunes de Oliveira, o meu sobrenome. Tá. Xavier é nome? É nome próprio. É nome próprio? Mário Xavier é um nome próprio. Para quem não sabe, até eu devo essa homenagem aqui. Enfim, eu perdi o Correia, do Marcelo Fernandes Correia, né? Meu pai tem até um pouco de bronca disso. Ele não fala, mas eu sei que... Mas foi a mesma história. Eu fui aconselhado a fazer Marcelo Fernandes, porque era mais bonito, era espanhol e tal. Mas tem essas coisas na vida. Tem essas coisas. Então ficou Mário Xavier, e a maioria das pessoas pensa que é o meu sobrenome. É o meu nome próprio, é o nome do meu avô, na verdade. Sim. E Mário é o nome do meu pai. Eu sou o Mário Xavier. Mas como eu ia te dizendo, desde uns 15 anos, mais ou menos, quando eu li o Siddhartha, né, do Hermann Hesse, e outras literaturas, eu me interessei por filosofias orientais, né?
Não sob o aspecto puramente intelectual, mental, mas como uma busca interior, realmente. E eu dei curso a isso enquanto eu estudava, enquanto entrei para a universidade. Mas você chegou a viajar para a Índia? Antes disso eu fui numa bolsa para os Estados Unidos em 74, 75, onde eu também estudei ciências comportamentais e aproveitei para estudar também xamanismo, zen budismo, mas numa escola convencional americana. E no retorno eu fiz vestibular para comunicação social, para jornalismo, e mais ou menos simultâneo ao começo da faculdade eu fui iniciado como discípulo do mestre Osho, né? Que lá da Índia, na época, ele concedia um nome, né, para os seus discípulos, para os iniciados. Para quem não identificou ainda, o Osho era o Rajneesh. Era o Rajneesh. Lá nos Estados Unidos. E causou um enorme barulho nos Estados Unidos numa época em que você estava lá ou não? Não. Foi antes ou depois? Eu estive nos Estados Unidos em 74, 75. E o Osho esteve lá de 1980 a 1985. Eu acho que quem tem mais de 40 vai lembrar do Osho fazendo pessoas milionárias e doavam limusines olha, isso causou uma enorme discussão nos Estados Unidos. Ele acabou, inclusive, expulso dos Estados Unidos. Isso. Ele foi deportado dos Estados Unidos. Foi um incidente bastante controvertido. Mas, graças a Deus, antes disso, né, eu tomei contato com o Osho antes dessa época e depois, né, passado esse vendaval, essa intercorrência, vamos dizer assim. E o que me interessou nele sempre foi a filosofia, foi o conhecimento que pode levar à transcendência, e foram as técnicas de meditação. O Osho, apesar de toda a controvérsia e de mitos e lendas que foram criados ao redor dele, ele teve uma origem muito simples, muito focada e muito objetiva, que era promover um novo conceito de meditação adequado à humanidade contemporânea. Então foi esse o meu foco de relação com ele, com o trabalho dele, e menos com o movimento ou com as controvérsias que surgiram especificamente lá nos Estados Unidos. Então eu recebi dele um nome em sânscrito traduzido para o inglês, que foi Swami Anand Nirava, né? Então algumas pessoas me conhecem por Anand, outros por Nirava, e é uma identidade ou um mantra que a gente usa como um mote inspirador da nossa evolução interior. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi o Mário chamado Nirava foi em 1988, quando a minha segunda filha nasceu, a Amanda, que hoje já é psicóloga e formada, e o Mário mandou um texto que era uma verdadeira poesia, assinado Nirava. Naquela época eu achei aquilo muito curioso, né? Fiquei esperando o Mário voltar da Índia naquela época para saber o que era o Nirava, né? Foi justamente o ano que eu estive na Índia pela primeira vez, 1988. E que eu recordo muito bem até hoje. Foi a única oportunidade que eu estive de estar frente a frente com o Osho. Ele iria... E esse frente a frente foi em que distância, hein? Uns 2 metros, assim, 1,5 metro. Isso era uma coisa... Era uma coisa... espetacular, muito... né? Porque eram milhões de pessoas, né? Numa única noite, às vezes tinham 5.000 pessoas reunidas, né? Assim, milhões eram os discípulos espalhados pelo mundo. Sei. Mas num auditório, numa única noite, podiam ter 5.000 pessoas. Milhares de pessoas. Milhares de pessoas, E eu... Ele, só para o pessoal ter ideia, ele ficava numa espécie de uma tenda? Havia em 1988, havia esse ashram, que é uma comunidade espiritual. Era uma espécie de um quarteirão, assim, como se fosse um sítio, uma pequena chácara, com vários prédios, várias edificações, com muita natureza preservada, com muitas árvores antigas, jardins.
Isso em que localidade da Índia? A cidade se chama Pune, no estado de Maharashtra, no sul da Índia, perto de Bombaim. Hoje Bombaim se chama Mumbai. Então, e é um porto marítimo, né? Então, Pune partindo de Bombaim pela serra, é uma cidade situada a uns 700, 800 metros de altitude, uma cidade universitária, industrial, que, assim, guardadas as proporções, seria, vamos dizer assim, uma Porto Alegre no Brasil, em termos de população, de importância, e onde ele desenvolveu o trabalho dele de 1974 a 1980 e depois de 1986 a 1990, quando ele morreu. E eu estive lá em 88 com ele vivo, e depois voltei lá em 93 com ele já tendo partido. E o meu foco foi justamente conhecer, vivenciar na prática parte dessa sabedoria ancestral indiana. Duas coisas comenta-se a respeito do Osho, e aí a oportunidade aqui de desfazer ou confirmar isso. A primeira é que ele praticamente ficava 2 semanas sem se alimentar, fazendo yoga, meditando. Isso é verdade? Não, eu acho assim... Para nós ocidentais, isso... O que é mais sabido sobre o Osho era o estado de silêncio e quietude que ele vivia, intercalando com uma grande, vamos dizer, atividade com os discípulos. Vou te dar um exemplo concreto. Nessa fase, um pouco antes de eu estar lá, em 74, quando ele começou o trabalho, ele dava palestras 2 vezes por dia, todos os dias, né? No idioma hindi, né, que é o principal idioma da Índia, e em inglês. Então, dessas palestras, que tinham no mínimo 1 hora, 1h30, 1h45 de duração, eram dessas palestras que eram gravadas fitas, transcritos os conteúdos e que geraram os livros. O Osho, muita gente talvez não saiba, ele nunca sentou propriamente para escrever uma obra. Ele falava, ele discursava espontaneamente, ele respondia perguntas, ele tratava temas que eram trazidos a ele, ou que ele trazia, e dessas palestras, as transcrições viraram os livros. Ou seja, ele nunca sentou para escrever? Não exatamente. Embora tenha sido um grande estudioso, foi professor de filosofia e tinha uma biblioteca muito grande. Oriental. Aconteceu isso com o Sócrates também, né? O Sócrates nunca escreveu. O Platão é que escreveu. Isso aconteceu também com o Lao Tse na China, que não deixou nada escrito. Há uma passagem muito curiosa que cabe relembrar aqui. O Lao Tse, a vida toda, ele viveu uns 400, 500 anos antes de Cristo. E ele também tinha discípulos e, vamos dizer, professava a sabedoria, a filosofia dele, mas não escrevia. Sim. E conta-se que ele, já numa idade avançada, percebendo a proximidade da morte, se dirigiu para se recolher uma montanha, como era uma tradição, e numa fronteira, um militar da época, né, um guarda, sabendo de que se tratava de Lao Tse, pediu simbolicamente que ele só deixaria ele passar pelaquela fronteira se ele deixasse um legado para a humanidade dos conhecimentos e da sabedoria dele. E conta-se que o que a gente conhece hoje como Tao Te Ching, que é a única obra do Lao Tse, foi escrita em alguns dias, algumas semanas, enquanto ele fez essa passagem na fronteira, indo embora da China para morrer. Então, olha só. Bom, nós estamos, na verdade, aqui matando um pouco de curiosidades iniciais, vamos dizer assim. Exatamente, né? Porque isso aqui é bom que as pessoas que estão nos acompanhando entendam a nossa mecânica aqui de trabalho. Nós vamos apresentar esse programa várias vezes durante a semana, mas quem perdeu o programa de forma ao vivo, como nós estamos aqui, vai depois poder acessar os programas em forma de podcast. Né? Eles serão alojados ali na página do Self, dentro do rwbrasil.net, e aí então as pessoas poderão ver quantas vezes quiser os blocos dos programas que nós estamos fazendo por aqui. Uma outra questão importante que acontece já em rádio e televisão, aí aqui também será assim,
Se você também quiser interagir, nos propor temas, dúvidas, sugestões, críticas, coisas de qualquer tipo de manifestação, você pode escrever para a gente. Você use o nosso e-mail, é o contato@rwbrasil.net, tá certo? É contato@rwbrasil.net, que você vai encontrar aí no site aqui da RW Brasil. E eu aproveito, Marcelo, para reforçar isso, de que a nossa proposta, vamos dizer, é muito diferente, muito inovadora, e se quer fazer aqui uma comunicação muito espontânea. Yeah. Então, tanto o Marcelo como eu estaremos conversando sobre esses temas, Claro. né? E a proposta não segue um figurino convencional das rádios convencionais E nem das TVs. e, né? e nem das TVs. É importante mesmo isso, né? Para que a gente estabeleça que, na verdade, tudo dentro da possibilidade, tudo pode, né? A gente aqui propor temas e tal. Por exemplo, hoje, o Mário trouxe já aqui uma espécie de uma pauta, né? O nosso tempo deste bloco já está estourado, Sim. Mário. Mas vamos dizer aí o que nós vamos Sim. falar nos próximos 2 blocos finais aí. Isso, ou nos próximos programas também, Isso, né? claro. De alguns dos temas que a gente elencou para abordar aqui, não só hoje, mas das próximas vezes, inclui justamente assim, comentar, didatizar um pouco sobre o que é esotérico e o que é exotérico, que muita gente não faz distinção. Vamos conversar também sobre visão holística. É um termo com o qual eu trabalho há mais de 20 anos e que hoje se tornou um pouco mais corrente, até na administração, na educação, até na área da saúde. E a gente vai ter muito prazer de conversar então sobre visão holística, né? E um tema central das minhas conversas, que recorrentemente a gente poderá estar comentando, é o tema da meditação, que é um dos temas da minha busca, da minha especialidade e do meu contato com o Osho, com a Índia, mas também com terapeutas, amigos, colegas de todo o mundo, que tem o foco em reavivar a meditação adequada para a nossa contemporaneidade. Isso inclui relembrar Buda, isso inclui conhecer alguma coisa da yoga, isso inclui técnicas convencionais de contemplação, mas também inclui meditações ativas, meditações dinâmicas. Que não é só aquela tradicional que muitas vezes fica se vendendo por aqui e por ali, que a meditação é aquele sujeito... É alguém sentado imóvel, às vezes repetindo um om. Exato. E de uma forma caricaturada. Então, assim, com propriedade... Esta é uma das... É uma das formas, né? Mas com propriedade, com respeito, com ecumenismo, né? Com ecletismo, a gente quer chamar atenção sobre diversas possibilidades de busca interior, de autoconhecimento e de ações que levem à expansão da consciência. Nosso tempo estourou, isso tudo vem vindo aí. No intervalo, de novo, mais um trechinho da música do Fernando Tourinho Ferronato, que mora em Xanxerê, que é artista, que é músico, que é compositor. Vamos ouvir um trechinho dele e a gente já volta com a sequência do Self, aqui pela Rádio Web Brasil. Já voltamos. Você está acompanhando pela RWB. Self, autoconhecimento e expansão da consciência. Com Marcelo Fernandes e Mário Xavier.
Você está acompanhando pela RWB. Self, autoconhecimento e expansão da consciência. Com Marcelo Fernandes e Mário Xavier. Muito bem, já estamos no nosso terceiro bloco do Self, inaugural, aqui pela RW Brasil. Mais uma vez, repito, quem perdeu o programa, ou ligou a internet só agora, perdeu o primeiro e o segundo bloco, todos os programas que a gente leva ao ar aqui na RW Brasil são depois levados à página dos programas. Cada programa tem uma página e lá você vai encontrar os vídeos de todas as partes de todos os programas para serem revistos sem problema nenhum, tá certo, pessoal? E mais uma vez o contato com a gente aqui, você procure aí pelo site, o contato @rwbrasil.net. Por favor, escreva, né? Nós estamos no Twitter também, no Facebook, enfim, há diversas formas da gente se comunicar, de falar. Mais para frente, nós vamos ter, inclusive aqui, Mário, na hora do programa, nós vamos ter um chat. Na hora que a gente estiver fazendo o programa, nós vamos ter um chat aqui para as pessoas interagirem com a gente no momento da gravação. Legal. Mas isso vai acontecendo na medida em que a gente vai aprimorando, né? Já que esse é um veículo inteiramente inovador aqui para todos nós. Qual é o nosso tema agora, nesse início aqui? Nós voltamos para falar do que agora? Meditação. Meditação, né? Meditação. Que as pessoas acham que é só uma coisa, né? A meditação, frequentemente, ela é associada aqui no Ocidente como um ato reflexivo, mental, né? A palavra é utilizada, eu vou meditar sobre alguma coisa. Isso exige uma meditação. Às vezes a instância com que esse termo é usado fica muito preso à mente, à análise, à própria contemplação mais detida de um assunto. E isso pode ter um benefício para qualquer um. Quando você pensa com mais vagar, com mais calma, mais detidamente sobre alguns aspectos de qualquer problema, qualquer assunto, você pode às vezes ter intuições, insights, chegar a conclusões mais sábias, mais maduras. E nós não temos nada contra isso. A questão é que, por limitação semântica, linguística, né, a meditação ficou muito associada a essa visão de uma atividade mental, ou caricaturada como em filmes ou em piadas, como um faquir, geralmente com pouca roupa, de olhos fechados, com uma barba, um cabelo exótico, e repetindo um mantra de uma maneira automática, de uma maneira às vezes até estranha. Então, isso muito estigmatizado. Muito estigmatizado. Né? Fica lá, parece um bobão lá. Como um bobo, como um tolo. E nada a ver, né? Muito pelo contrário. Então, essa ponte de entender a origem da meditação, a ancestralidade dela, os benefícios dela, as diferentes técnicas que foram desenvolvidas no mundo, especialmente no Oriente, e fazer essa ponte de trazer a meditação hoje para o mundo ocidental, é uma tarefa que eu diria que vem sendo empreendida especialmente dos anos 60, 70 para cá. Tem que se fazer esse registro. Existiram professores, instrutores, alguns movimentos, grupos, nada em larga escala, mas pode-se citar a meditação transcendental do Maharishi Mahesh Yogi, né? Pode-se falar de pessoas como Paramahansa Yogananda, que foi autor de uma célebre obra chamada Autobiografia de um Yogi Contemporâneo. O movimento Hare Krishna, de algum modo, trouxe aspectos da filosofia oriental, mais pelo aspecto da música celebrativa, os kirtans, né? Mas também técnicas de meditação. A yoga, quando se disseminou no Ocidente, traz junto exercícios não só físicos, mas emocionais, mentais, de treino da mente. Então, assim, hoje, acessar uma academia de yoga, acessar um livro, acessar uma técnica de meditação, já não é o tabu, já não é
o estigma que foi há 30, 40, 50 anos atrás. Mas digamos que nós estamos ainda engatinhando, nós estamos nos primórdios, como ocidentais, de tangenciar algo que foi experimentado há 5, 4, 3, 2 mil anos atrás, né? Tu diria que, eu vou arriscar aqui, tu diria que a terapia ela é uma ferramenta de uma terapia? Pode ser? A meditação, quer dizer? Meditação. Sim. Há um conceito muito simples do Osho que diz assim, ele é simples no sentido de claro, pedagógico, mas é um conceito muito complexo, que diz assim, ó, terapia é tudo que cura. Né? Therapy is everything that heals. A terapia é tudo que cura. Existem inúmeras maneiras do ser humano se tratar, se curar. Vamos começar pelos nativos. É sabido que os índios detinham vários conhecimentos sobre ervas, sobre o uso de plantas e sobre uma medicina natural, xamânica, nativa, em diversos lugares do mundo. Há várias atividades que as pessoas empreendem sem dar o status de algo sagrado ou religioso, mas que fazem bem. Pode ser uma pescaria, uma caminhada, um passeio pelo bosque, os passeios por rios, a arte do alpinismo, as montanhas, as caminhadas, que foram muito assim promovidas hoje em dia aqui no Ocidente, são formas do ser humano se aproximar da natureza, estar consigo mesmo, às vezes se desafiar ou relaxar. Mas tu diria que isso são formas de meditação, por exemplo? São formas que podem induzir, que podem abrir o caminho para a meditação. Se tu conversares com corredores, com pessoas que fazem caminhada por montanhas, e eu conheço vários, tu vais ver que em algum momento da caminhada, da escalada, do treino que eles têm que fazer físico, emocional, mental para aquela atividade, eles alcançam um espaço meditativo. Né? Então, voltando à tua pergunta, muitas técnicas, muitas ferramentas podem ser terapêuticas e podem induzir e abrir caminho para a meditação. É uma delas. A meditação pode ser uma delas. É ao mesmo tempo um caminho para a cura, né? E às vezes é o estágio, é o fim ao qual tu vai chegar por outros caminhos. Bom, nós estamos fazendo círculos em volta de um conceito. O que é o conceito da meditação? A meditação, segundo o conhecimento, a prática, a vivência que abrangeu milhares ou milhões de pessoas no Antigo Oriente, notadamente na Índia, mas também no Japão, na China, em locais onde hoje a Coreia, Vietnã, outros países, né? O Nepal, né? O Tibete, então nem se fala. Então, essas culturas, esses povos, eles desenvolveram muito antes que a gente e muito antes da chamada ciência ocidental, eles desenvolveram métodos para investigar a si próprios e para expandirem a consciência. Então, o objetivo era sair do patamar de funcionamento convencional da mente, voltado só para a atividade externa, e encontrar um espaço interior de maior quietude, de maior desidentificação com a mente, de maior tranquilidade, de maior paz dentro de si mesmo. Não num outro mundo, não induzido por uma substância alteradora da consciência, mas explorando um espaço, né, descobrindo um espaço dentro de si mesmo. A esse estágio e esse estado de tranquilidade, de relaxamento interno, de alta intuição, de batimento cardíaco estabilizado, tranquilo, a esse estado os orientais chamaram em sânscrito dhyana, é o nome de meditação em sânscrito. E a esse estado também eles deram outros nomes, como Turiya ou Zen no Japão. E a prática desse estado, a vivência desse estado, a continuidade de vivências dentro dessa dimensão é que conduziriam alguém ao estado nirvânico, ou búdico, né? Ou estado também conhecido como samadhi. Então, assim, há toda uma terminologia. A meditação não é um fim, então é um meio
para se chegar a um estado de a um consciência. estado. Isso, muito bem colocado. Ela não é uma meta em si, ela não é um objetivo. Ela é uma... Quer dizer, quando eu estou, vamos dizer, intranquilo, nervoso, estressado e tal, e eu digo, mas eu vou meditar um pouco, eu não estou chegando lá no sentido de me curar, de minimizar esse meu mal, mas eu estou buscando uma ferramenta, um processo. Exatamente. Para que eu chegue lá. Exatamente. E saiba o que pode me desestressar, digamos Exatamente. Assim. A meditação não é algo que possa se perseguir, se obter e se controlar. É um estado que tu persegue, busca, cria condições para que ele aconteça, através da prática, de um aprendizado, mas de um acontecimento, de uma ocorrência que vai além de ti ou da tua mente convencional, da tua mente condicionada. E por mais que possa parecer que não, mas a meditação é um processo de fácil acesso, digamos assim. Né? Os mestres explicam assim, Marcelo, é muito interessante. Eles explicam que uma criança, quando nasce, de certo modo, ela está num estado meditativo, só que ela não tem consciência dele. Certo. Então vamos dizer assim, ela é hipersensível, hiperreceptiva, ela está em conexão com o todo, ela não formou ainda um ego, ela não se diferenciou, ela não criou uma estrutura. Ela é receptiva, sensível, ela está numa homeostase, né? Ela responde as coisas espontaneamente. Tá, mas aí é uma meditação um pouco diferente, né? Porque a gente está falando ela não de tem consciência. Exatamente. Isso os mestres dizem. O que se busca na idade adulta ou no amadurecimento do qual a gente está falando, autoconhecimento, expansão da consciência, é buscar conscientemente viver um estado, viver um estado. Eu quero chegar lá. Eu vou fazer isso. É viver algo que tu até já conhece, mas que tu não tinha consciência, que tu esqueceu. Por isso que os mestres também dizem, numa linguagem objetiva e figurada, que quando tu entra em meditação ou quando tu busca a ti mesmo, tu vai, na verdade, reencontrar aquilo que tu sempre foste, que tu nunca deixou de ser. A essência, né? A essência, mas que de alguma maneira foi esquecida, foi suprimida, foi condicionada. Foi reprimida. Foi reprimida. Né? Então se trata de revelar um potencial, trazer à tona um sentimento, um estado de consciência que esteve lá, que está disponível a qualquer momento, mas que pelos nossos afazeres, pelos nossos condicionamentos, pelas nossas pressões externas, a gente acaba sufocando, inibindo, não deixando espaço para que isso emerja, flua e seja. Logo que nós falamos aqui de terapia, meditação e tal, eu me lembrei da nossa moradora aqui de Florianópolis, a Débora. Estou com a Débora Coker na mente, mas é a Débora Blando. A Débora Blando, que é uma artista internacional aí e tal. Cantora, né? Cantora, compositora. Compositora. E a Débora Blando estava dia desses em 2 ou 3 programas de televisão aí, falando que ela teve num fundo de poço aí por conta de drogas e tal. E todos os malefícios, né, que o uso de droga traz, mas ela estava falando que foi buscar num dos tipos de budismo, ou enfim, em culturas orientais, a cura para isso. E, inclusive ela está se formando agora, recentemente, aí ela vai dar cursos disso aí e tal. Então, quer dizer, isso também pode ser uma forma de curar pessoas. Cura, né? Sim. O pressuposto bastante claro e universal que a gente pode dizer é assim: quanto mais alguém investe no seu autoconhecimento, mais meios a pessoa tem de se curar, de se cuidar e de manter um equilíbrio saudável, né? O contrário também é válido. Claro. O quanto mais inconsciente, né? Quanto menos atenção, quanto mais inconsciência, quanto mais irresponsável alguém é consigo mesmo, mais chance a pessoa vai ter de correr riscos de entrar em desequilíbrio, algum tipo de desequilíbrio. É o que a gente chama vulgarmente de perder-se, né?
Então, quando se fala em autoconhecimento, é importante, sabe, destacar aqui, não está se falando de uma religião em particular, não está se falando de um culto em específico, não está falando de uma seita. É muito mais simples do que possa parecer. Nem um conjunto de crenças, porque crença por crença, a humanidade vem tendo crenças há milênios, e há centenas ou milhares de religiões organizadas. Não é o fato de existir uma religião, de existir um conjunto de crenças, que necessariamente faz o ser humano despertar no seu melhor potencial, no seu máximo potencial. Então, conscientemente. Então, o que é bacana, vamos assim usando um termo de gíria, mas um termo contemporâneo, o que é bacana nesse assunto de meditação, de autoconhecimento, de expansão da consciência, é que ele é realmente eclético, abrangente, inclusivo. Ele é laico, né? Ecumênico. Ele não está ligado a um partido, a uma tendência, a uma religião. E um dos principais exemplos que eu traria aqui hoje de um ser vivo que promove essa consciência é o Dalai Lama, que na verdade é o 14º Dalai Lama. Mário, estouramos já o tempo. O Dalai Lama é uma boa para voltar. Uma boa para voltar. No último bloco do nosso selfie de hoje, que está sendo levado ao ar aqui e agora, a partir de então, tradicionalmente na RW Brasil. Uma lembrança importante também, normalmente o pessoal ouve rádio na internet já há algum tempo, com o site minimizado ali, sim, né? Sim. Porque não tem imagem. E esta é uma novidade da RW Brasil, nós estamos oferecendo também o vídeo aqui. E isso nos dá condição de mostrar coisas aqui também. Sim, né? Sim. Bom, vamos outro tipo de rádio. Exato. Então, vamos para mais um intervalo, um rápido intervalo, mas não vamos dispersar no intervalo. Vamos ouvir mais um trechinho da música do Fernando Tourinho Ferronato, do CD Entre Sonhos. Tá aí, o CD, o Tourinho é de Xanxerê, Santa Catarina, uma bela música instrumental para o selfie. Intervalo e nós já voltamos. Você está acompanhando pela RWB. Self, autoconhecimento e expansão da consciência. Com Marcelo Fernandes e Márcio Xavier. Você está acompanhando pela RWB. Self, autoconhecimento e expansão da consciência. Com Marcelo Fernandes e Márcio Xavier. Voltamos para o nosso último bloco. Esta é a parte final do Self, que hoje está estreando aqui na programação da RW Brasil. Eu sugiro que as pessoas que estejam nos acompanhando agora deem uma olhada no site geral, aí dê uma passeada. Aliás, essa é uma boa proposta, de a gente fazer uma matéria de um passeio no site, para que as pessoas entendam qual é a nossa proposta e qual é a diversidade de programas que a gente está oferecendo diariamente aqui na RW Brasil. Este aqui, o Self, é um deles, sempre com o jornalista Mário Xavier,
que é um homem, além de dedicado ao jornalismo, ao bom jornalismo, ligado à economia, a empresas. E o Mário é um dos... Qualquer hora dessas nós vamos falar disso aqui. O Mário é um dos campeões aí de cases, nas ADVPs da vida aí. Mas o Mário aqui está dedicado a este tema do autoconhecimento, é o selfie que está na RW Brasil. Ô Mário, vamos falar um pouquinho do Dalai Lama, né? Vamos. Que é tão levado ao mundo hoje, o Dalai, né? Eu considero que o Dalai Lama seja uma das melhores expressões hoje no mundo de um ser humano que corre o planeta inteiro, corre os países de todo mundo que o aceitam, né? Porque só a China o expulsou e não o aceita até hoje. E é preciso que se diga isso aqui também, em tom claro e alto. Fala-se tanto da China. Né? A China, apesar da potência em população, em produção capitalista, em modernização de portos, em competitividade, em aumento do produto interno bruto, enfim, ela tem um regime político vigente que suprime as liberdades individuais, a cidadania, a liberdade de imprensa, e há mais de 50 anos cometeu esse crime contra monges, contra mosteiros. Aliás, tem 2 ou 3 filmes que mostram isso. Sim. Bons filmes que mostram filmes. Isso, né? Aliás, este programa aqui é muito provável que não possa se acompanhar na China. Pois é. A partir de agora. Pois é. Mas nós temos o direito e temos o dever de dizer isso. Então o Dalai Lama, como eu dizia, é um exemplo de um ser que corre o mundo promovendo a paz, uma cultura de paz, promovendo o ecumenismo, que é a possibilidade de uma integração humana respeitando as diferenças. O Dalai Lama repete muito que ele não quer transformar as pessoas em budistas, ou que as pessoas deixem de ter a religião e a crença que elas têm, se faz bem a elas e aos outros, né? Então, ele promove um ecumenismo, que há várias formas de tu ser feliz, de tu te harmonizar e de tu vivenciares a paz. Mas merece destaque o que vem acontecendo no mundo a partir de uma origem traumática. Os monges tibetanos tiveram que deixar em massa o Tibete, né, para sobreviverem. Alguns conseguiram escapar. Quer dizer, o próprio Dalai Lama ele vive num exílio há décadas. Mas essa saída, essa fuga de monges... Onde vive o Dalai hoje? Ele tem um núcleo importante na Índia, no norte da Índia, perto do Nepal, em Dharamsala. Mas ele vive em diversos lugares do mundo e ele é um globetrotter, vamos dizer assim, da paz. Ele é requisitado... Porque houve um tempo atrás aí que, inclusive, ele próprio divulgou a informação de que ele estava se afastando politicamente do Nepal, do governo. O que ele fez... As pessoas não entenderam muito o que ele estava querendo dizer. É que a figura... É interessante que a gente esclareça assim, ó. Até alguns anos atrás, o Dalai Lama representava a autoridade religiosa e a autoridade política do Tibete. Do Tibete. Então, assim, a tradição era essa, né? E o Dalai Lama, num ato que eu considero muito avançado, muito evoluído, muito contemporâneo, muito desprendimento, muito século XXI, ele resolveu dissociar, ele resolveu terminar com isso. Ele preferiu continuar a peregrinação dele pela paz, pela cultura de paz, e deixou os assuntos políticos para outros tratarem, né? Mas o Tibete ainda demanda, ainda exige, né? E ele também tem essa atenção de que a China precisa mudar o seu comportamento. A China precisa reconhecer os direitos do povo tibetano, da cultura tibetana. E precisa, em algum momento, até devolver esse território. Não vou propor aqui, não vou entrar aqui em assuntos mais políticos, internos, mas pelo menos essa repressão à cultura tibetana
e a liberdade religiosa tem que terminar. E o mundo inteiro está cada vez mais consciente disso e agindo para modificar essa situação. Mas voltando ao papel que o Dalai Lama e os monges tibetanos têm tido. Nas últimas 3 décadas, eu diria, especialmente nos últimos 20 anos, e de forma muito intensiva nos últimos 10 anos, vários monges que saíram do Tibete começaram a promover trabalhos de meditação, de budismo tibetano, em diversos lugares do mundo. Alguns vieram para o Brasil, né, como Shagdu Tulku Rinpoche, que se estabeleceu em Três Coroas, no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha. Ele já faleceu há alguns anos, mas deixou um trabalho fantástico em Três Coroas, com um templo tradicional tibetano, com atividades, para onde se... Que região fica? É na Serra do Rio Grande do Sul, perto de Taquara. Perto de Taquara. É, perto de Taquara. Não é muito longe de nós aqui, Florianópolis. Não, então. não é. Ele é considerado um dos maiores templos, eu acho, do Brasil e até da América Latina, com frequência diária de pessoas que moram lá, que vão lá para fazer trabalhos, estrangeiros. Eu estive lá o ano passado e é impressionante, há um turismo, as pessoas querem conhecer como é que funciona o dia a dia desse mosteiro. Sim. Então há um momento e horários que... É um mosteiro, então. É um mosteiro, mas que tem atividades internas e algumas abertas ao público. Então, inclusive para visitação. Então está acontecendo um fenômeno assim, ônibus de excursões de várias cidades em determinados dias e horários vão lá para conhecer como é que é. Porque... Eu imagino que alguns devam... Eu vou ficar por aqui. Não há nenhuma doutrinação, nenhuma... É colocada a informação à disposição das pessoas. As pessoas tiram fotos. É um ambiente muito cultural, tem obras de arte, tem estátuas, tem jardins. É um ambiente muito bonito, estético. Há algumas peças, inclusive, trazidas do Oriente, né? Trazidas do Tibete. Então, assim, esse exemplo de Três Coroas aqui no Rio Grande do Sul... Aliás, só para dar de uma ilustração interessante que as pessoas às vezes não sabem, mas há cada vez mais artistas, gente conhecida, celebridades, que são até atores aí da primeira linha de Hollywood e tal, que estão hoje vivendo no Tibete, né? Eu conheço 2, que o primeiro, o mais antigo deles é o Richard Gere, né? Sim. Que mora lá. Doou tudo que tinha e tal, e só sai de lá para gravar. E o outro que eu fiquei sabendo mais recentemente, faz uns 4 anos, é o Morgan Freeman, né? Aquele ator que está em tudo que é filme de ação aí. Sim. Morgan Freeman mora no Tibete também e, enfim, né, escolheu essa vida mais ligada, né? Há pessoas do meio, há pessoas do meio artístico, empresarial, acadêmico. Temos um exemplo aqui perto de nós, Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, que é o Aveline, um físico, mestre em física quântica, ex-professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que se tornou um dos primeiros lamas brasileiros iniciados no budismo tibetano e que tem um belo trabalho hoje no Brasil todo, e é um lama brasileiro. Lama é um nome como se fosse um monge professor, é um iniciado mais avançado, é alguém que tem a capacidade de ensinar a outros. Então eles têm o nome dele em sânscrito é Lama Padma Saten. Então o que a repressão na China, a fuga dos monges, provocou de certo modo a disseminação do budismo tibetano em todo o mundo. E hoje uma alternativa que nós temos aqui no Brasil de conhecer técnicas de meditação, técnicas de autocura, é também via o budismo tibetano. Mas há outras origens. Eu participei há menos de um mês aqui em Florianópolis, dia 6 de abril, houve uma festa o dia inteiro aqui na Praça dos Bombeiros. Eu fiquei sabendo. Né? A Festa das Flores, né? A festa que comemora o nascimento de Buda. E que havia comunidade japonesa, zen budista, indiana, tibetana, confraternizando numa praça pública durante o dia todo, com atividades que incluíam música, artes marciais. Essa é uma outra curiosidade, né, Mário? Que para nós ocidentais aqui, eu quando me disseram isso, eu fiquei muito impressionado.
Se você vai no Oriente, no interior da Índia, na China, enfim, no Tibete, você vai. Muitas pessoas não sabem quem foi Jesus Cristo. Exatamente. Né? Exatamente. Como nós aqui não sabemos também, muitas vezes, quem foi Buda. Né? Exatamente. Que foi uma pessoa normal como qualquer outra e que Exatamente. acabou virando tudo que virou. Isso. Mas foi como um Jesus Cristo, que era uma pessoa comum. Né? Então, essas grandes figuras do Ocidente e Oriente, a gente conhece muito pouco. Né? Conhece muito pouco. Então, tudo isso é uma pedagogia, é uma didática, é uma cultura, são conhecimentos, são informações, são valores que nós devemos promover, nós podemos promover e que tem tudo a ver com autoconhecimento. Quer dizer, são coisas do bem, né, Mário? Sim, sim. E que tem lá na ponta, como ponta de lança dessa divulgação, assim, a paz mundial. Isso, a paz mundial. Nós falávamos aqui, fizemos um comentário breve, a paz pode ser encarada como um bem, um patrimônio que deveria ser usufruído por cada cidadão. Assim como nós temos metas... Não deveria ser bandeira de ninguém, né? É um bem, é um patrimônio universal, né? Pode-se dizer cósmico, terreno, ou seja, que nem há metas de cidadania, plena cidadania, acesso a isso, acesso àquilo, inclusões de várias ordens, nós podemos encarar que a paz é um estado, é um sentimento, é um estado de consciência, é um estado de bem-estar que deve ser incorporado à vivência individual, à vivência social, à vivência coletiva, à vivência planetária. Daí, o telefone tocando aí. Mas vamos lá. Daí a importância de se promover a cultura da paz. A cultura da paz e a paz como algo a ser vivenciado aqui e agora. Até pra gente em qualquer parte do planeta. Em qualquer parte do planeta. Né? O Gil formulou numa música que o melhor lugar do mundo é aqui e agora. A gente pode dizer que a proposta de um buscador, de um meditador, de uma pessoa que quer se conhecer, é atingir esse ponto de viver o aqui e agora, experimentando a paz e o bem-estar possível. Legal, hein? Frase bonita aí no final do programa. Encerramos, né, Mário? Completamos o bloco. Começo de uma série. Né? Eu quero dizer o seguinte, que nós estamos aprendendo aqui também, né, Mário? Mais do que todos, nós estamos aqui aprendendo a fazer essa pequena fabriquinha de comunicação aqui, né? E nós vamos melhorar, incluir coisas, reformular, enfim, e a gente quer contar com a ajuda de quem está nos assistindo. Entre aí no nosso contato do site e diga o que você bem entender para nos ajudar aqui a falar de coisas que você tenha dúvidas, enfim, proponha assuntos aqui. Este é um dos programas da RW Brasil que nós vamos ter o Mário aqui, este privilégio de conversar com o Mário toda semana aqui no nosso programa Selfie, que começa hoje e vai melhorar com certeza com a participação de todos e com a gente mesmo aqui tendo mais familiaridade com essas ferramentas malucas, né? Agora há pouco estou com o telefone aqui, né? E nós vamos aprender a atender o telefone no ar também, né? Daqui a pouco, né? Mas vai ter chat, vai ter Twitter, enfim, nós vamos misturar tudo isso aí nessa geleia de comunicação. Mário, muito obrigado. Eu agradeço a ti, Marcelo. Acho que não é demais expressar o meu reconhecimento pela tua iniciativa inovadora, aquariana, né, antenadíssima. Eu mesmo estou me acostumando com a ideia de que a rádio web é algo novo, porque não é a onda radiofônica tradicional das rádios antigas, não é a televisão convencional, não é simplesmente uma rede social. Ela permite fazer o que nós estamos fazendo. Eu acho que é tudo isso, né? Um novo tipo de comunicação e de jornalismo, integrando tecnologias do nosso tempo. Legal. De uma forma criativa, responsável, ética e promovendo particularmente a cultura de paz. Muito bem. Está aí o Mário Xavier Mirava, que é o nosso titular aqui do Selfie. Até a próxima. Fique com a gente. Nosso namastê. É isso.
Pela RWB você acompanhou Self, autoconhecimento e expansão da consciência, com Marcelo Fernandes e Márcio Xavier.